Seja bem-vindo você que está chegando. Deus sabe exatamente o que você sente, Deus sabe como você sente, porque Deus tem algo muito especial, que é a compaixão. O que é compaixão? Ele se coloca no nosso lugar. Deus, ele sabe exatamente o que você está sentindo. E Deus te trouxe aqui nessa oração para te dizer que esse desespero não vai tomar conta de você. Deus estava me dando uma palavra muito especial. Eu sei que se você entrou aqui, é porque Deus te trouxe nessa oração. Você tem algo para receber de Deus aqui. Você tem algo para receber de Deus. Sabe? Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te afogarão. Sabe? Deus está dizendo para você, esse problema não vai te afogar em uma depressão, não vai trazer uma incredulidade sobre você, não vai te paralisar, porque às vezes, nós esquecemos que Deus está conosco, garantindo que nas situações difíceis nós não venhamos nos afogar. Quando enfrentamos então os desafios que parece que são tão grandes, coisas tão impossíveis, sabe? Nós precisamos nos lembrar que Deus é conosco e também Ele é por nós. Sabe? Aqui em Êxodo capítulo 14, se cumpriu essa palavra. Qual? Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te afogarão. Sabe? Na travessia do Mar Vermelho, um pouco antes, a Bíblia diz aqui em Êxodo 14, versículo 10, e nós vamos orar. Algo vai acontecer aqui nessa oração hoje. A unção de Deus está agindo em seu favor. O poder de Deus está vindo. E o poder de Deus está agindo em seu favor agora. A presença do Espírito Santo está sendo liberada sobre você nesse momento. E Deus te trouxe aqui para falar, quando você passar pelas águas, não vão te afogar. Esse problema aí não vai afogar você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A alegria vem pela manhã. Aqui diz que chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Igual você está aqui, você está clamando. Às vezes você está passando por uma determinada perseguição, seja uma perseguição diretamente espiritual, ou algum tipo de problema, E você precisa saber que essas águas não vão te afogar. No versículo 11 diz que o povo diz para Moisés: será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E depois Moisés responde: não temais e aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. Veja o livramento que hoje vos dará, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você vê? Isso é o cumprimento de uma promessa. O que Deus falou, o que Deus está falando com você agora em Isaías 43, 2. Primeiro, quando você passar pelas águas, não te afogarão. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Você está vendo? Deus abriu o mar para os israelitas. Deus abriu o mar para o seu povo. E Ele também vai abrir os caminhos. Deus também vai destruir as amarras espirituais que foram levantadas contra você. Sabe? Tem coisas que são barreiras para você, mas não são barreiras para Deus. E você está a uma oração de distância para viver uma intervenção divina. Tem gente aqui que Deus já fez na sua vida. Deus já cumpriu a promessa. E Ele te trouxe aqui para falar: eu sou um Deus que prometo e um Deus que cumpro. Eu prometi para o meu povo,
as águas, né, não vão te afogar. Na verdade, são tempos aqui diferentes, mas Deus está falando com você. Isaías, né, já nos profetas ele fala, as águas não vão te afogar. E Deus, né, ele já estava falando isso porque lá atrás Deus já tinha aberto o mar vermelho para o seu povo passar, né? Aqui em Salmo 66, versículo 6 também diz, ele converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Sabe? Você precisa se lembrar do Deus que já te livrou, do Deus que já te salvou, do Deus que já agiu na sua vida. E ele está falando, essa situação aí vai ser mais um testemunho, porque esse rio, esse mar, essas águas não vão te afogar. A Bíblia também fala aqui, nesse mesmo versículo, a palavra de Deus também diz, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então você viu que Deus não deixou o seu povo ser afogado pelas águas. Deus não deixou o seu povo ser afogado pelas águas. E também não deixou ser queimado no fogo, né? A Bíblia diz também que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha ardente, receberam um grande livramento. O Senhor pelejará por você. Tão somente acalme-se. Tão somente fique quieto e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Olha o que diz aqui Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Você vai ver que Deus, ele fala e a palavra dele é totalmente confiável. Diz que Deus enviou um anjo para proteger esses 3 jovens. Assim também ele envia proteção sobre a nossa vida. Nós vamos orar, fica aí. Nós vamos chegar em algum bom lugar. Deus é bom. Olha o que diz aqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa. E falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. E não há nenhuma lesão neles. Não há lesão, não há queimadura neles, em outras palavras. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Você está ouvindo? Sabe? Esse fogo é que veio para te queimar. Sabe? Não vai te queimar. Porque Deus está te protegendo. Você está ouvindo? Há uma proteção de Deus sobre a sua vida. A presença de Deus está te protegendo em momentos que nós somos provados no fogo, em momentos que nós passamos pelas águas. É Deus que nos protege, que nos mantém de pé. E você não vai se entregar para o desespero, não, porque Deus vai usar isso tudo para te fortalecer, para te trazer um crescimento. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, sabe, é o momento de você levantar a cabeça e falar assim, sabe, Deus está comigo, Deus prometeu estar comigo, tudo que Deus promete, Deus cumpre, né? E há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Você vê aqui, Salmo 23, versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Você vê? A presença de Deus é o nosso consolo, a presença de Deus é a nossa proteção, a presença de Deus é tudo para nós. Você pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, né? Isso pode parecer clichê, mas é verdade. Você pode estar no momento mais difícil, mas você precisa confiar que existe uma proteção de Deus sobre a sua vida. E Deus me deu esse versículo logo pela manhã, como eu falo ele tanto, né? Eu falei, Deus, mais uma vez, mas Deus está me confirmando, então eu vou falar. Porque a palavra de Deus é viva. Sabe? Muitas pessoas não entendem de uma forma errada o movimento profético, o mover profético, até o ministério profético, os dons, entendem de uma forma errada e sempre acha que Deus
está vindo com aquela palavra de peso, aquela palavra, sabe, que vem mais para colocar para baixo do que para trazer libertação, né? E Deus, sim, Ele corrige a quem ama. Isso é verdade. Mas nós precisamos entender que Deus tem um plano bom. Você vai ver durante toda a história bíblica que toda vez que o povo, né, eles erravam, não ouviam a voz de Deus, tinha consequência. Mas quando eles clamavam, Deus começava a agir em favor deles para trazer uma libertação. Então, a própria desobediência já causa problemas na vida de uma pessoa, né? Mas Deus tem um plano bom. Eu queria você escrevendo agora: Deus tem um plano bom para a minha vida. Deus tem um plano bom para quem você tem orado, sabe? E se você tem passado pelas águas, problemas querendo te afogar, até uma depressão querendo vir sobre você, problemas emocionais, problemas financeiros, você deve saber que Deus não vai deixar você se afogar nesse problema. Isso não vai roubar sua paz. Isso não vai roubar sua confiança, sua fé em Deus. Porque se você confiar, você vai viver um grande milagre. Jesus falou sobre oração, ele falou que nós devemos orar sempre sem desanimar. E ele fala de uma mulher que orou com insistência. E aquela mulher recebeu a resposta. Sabe? A Bíblia fala daquele juiz que nem a Deus temia e não temia ninguém. Mas por causa da insistência, ele falou: eu vou responder para ela não ficar me enchendo as paciências, me importunando. Sabe? Quanto mais o seu povo que clama a ele dia e noite, será que ele não vai fazer justiça? Será que ele não vai responder? O seu povo que está orando, clamando a ele dia e noite. Se você está clamando, se você está buscando, Deus está falando com você, haverá uma resposta para você. Porventura, quando o Filho do Homem vier, Lucas 18, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Você está vendo? Deus está falando aí com você. Elias também era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou 3 anos e meio sem chuva, orou de novo e voltou a chover. Quer dizer, Elias também tinha uma alma. Elias tinha emoções parecidas com as nossas. Mas ele orou insistentemente, fervorosamente, e obteve uma grande resposta de Deus. Alguém aqui está batendo na porta do céu. Alguém bateu. E Deus está falando: eu vi, viu? Eu gostei. Sabe por quê? Você reconheceu que essa situação não é para a terra. Essa situação é para o céu. Essa situação não é para o homem. Essa situação é para Deus. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Sabe o que Deus está falando? Nesse problema aí, eu estou agindo por você. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você vê? Então, tem situação que você acha que você tem que falar. Você tem que falar, você tem que argumentar. Mas tem situações que, na verdade, a sua argumentação não vai resolver nada. Tem situações que, se você argumentar demais, vai piorar a situação. Mas Deus te traz aqui para dizer: deixa eu entrar na sua peleja. Se você permitir agora, Deus está entrando na sua peleja. Deus já está agindo na peleja de gente que está aqui, e Deus vai entrar em pelejas de pessoas aqui também. Pessoas que estavam querendo falar, arrumar uma argumentação para resolver. E Deus está falando: não, coloca na palma da minha mão, que eu vou te dar sabedoria de agir no momento certo, da forma certa, que eu vou pegar a causa na mão. Sabe, quando Deus pega a causa na mão, é diferente. Sabe, alguém aqui pela manhã vai levantar com o coração agradecido diante de Deus. Sabe como é bom que você vê que você já está vivendo alguma promessa de Deus. E você começa a ser agradecido, porque tem coisas que você orou e começam a acontecer. Deus está falando, tem coisas que você está orando aí que vão acontecer. Sabe, eu já vejo você vivendo a resposta da oração. Eu já vejo você vivendo a mudança. Eu já vejo você vivendo a bondade. Eu já vejo você vivendo a misericórdia. Eu já vejo você vivendo o livramento, porque há uma proteção de Deus sobre a sua vida. Escreve aqui: Deus está me protegendo. Escreve assim: Deus está numa grande peleja em meu favor. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus?
Olha o que diz Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Escute que Deus tem um plano de paz e Deus tem um plano de bênção. Então, mesmo quando de imediato parece que nada mudou, de imediato parece que pouca coisa mudou, você pode confiar que Ele está trabalhando para o seu bem, que Ele está trabalhando para um futuro pelo qual você espera. Aumenta a sua expectativa, porque Deus vai fazer uma grande movimentação na sua vida. Sabe? Normalmente, quando Deus nos coloca para esperar, é porque Ele está querendo dar alguma estrutura para nós. E quando Deus fala, é bom obedecer. Por quê? Deus fala com você, por exemplo, eu quero te dar uma estrutura espiritual. Então você precisa orar. Você precisa passar mais tempo com a Bíblia. Você precisa dar mais valor para as palavras que chegam para você. Se Deus fala, eu quero te dar uma estrutura emocional, você precisa de alguma forma buscar conhecimento sobre isso e permitir que Deus te dê essa estrutura emocional. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele tem para fazer na sua vida. E tem coisa que você não entende agora, mas vai entender depois. Quando Deus fala, nós precisamos obedecer. Quantas vezes Deus já falou conosco e nós deixamos para depois? Quantas vezes Deus já falou, entra nessa oportunidade, e você não entrou? Mas haverá ainda um bom tempo. Sabe? Deus vai remir os tempos. Deus vai trazer oportunidades perdidas. A expressão remir o tempo no original quer dizer trazer de volta oportunidades que você perdeu. Sabe? Deus está liberando uma graça, uma misericórdia em seu favor. Você crê nisso? Se você perdeu algo por uma ignorância, por uma falta de estrutura, Deus vai dar uma nova oportunidade para você. Talvez não seja do jeito que você espera, mas Deus tem as formas dele de trabalhar. Você está ouvindo? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, tem pessoas aqui esperando sempre o pior, e Deus está falando, eu quero mudar isso dentro de você. Começa a ter expectativa que a bondade de Deus está te alcançando. Começa a ter expectativa que a provisão espiritual, que a provisão emocional, que o agir de Deus nos seus relacionamentos, que o agir de Deus em favor das suas finanças, em favor das promessas na sua vida, o agir de Deus vai acontecer a qualquer momento. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Agora, entrega nas mãos do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus não quer que a gente viva na ansiedade, às vezes nós vamos batalhar com isso. Mas sempre que vem uma preocupação, é um chamado para oração. Está vindo preocupação para você? Está vindo algum problema para você? As águas parece que, sabe? Parece que as águas não vão se abrir. E se você ficar, tem perseguição. E se você ir, tem as águas. Poderia se afogar, mas não vai afogar coisa nenhuma. Por quê? Porque a boa mão de Deus está em seu favor. E tem coisas que Deus já pôs na sua vida. Deus já te deu uma autoridade. Deus já te deu algo que você deve usar. Moisés, por que clamas a mim? O que você tem na sua mão é para usar. Deus te deu um dom. Deus te deu um talento. Deus te deu a oportunidade de poder falar com Ele, de poder orar. Então ore. Talvez esse tempo difícil que você está passando vai ser um tempo de uma grande experiência, de um grande amadurecimento para você. Olha o que Deus está falando aí. Mais cedo eu falei sobre o poder da paciência 2 vezes, que Deus me deu, e falei que, e Deus estava me dando que, no tempo de espera, Deus está dando maturidade espiritual. Deus está dando confiança. E a fé unida à paciência vai trazer à existência as promessas de Deus na sua vida. Sabe o que Deus está falando com você? Você não está entendendo agora, mas haverá um tempo que vai fazer mais sentido todas as coisas. Olha o que diz aqui, Salmo 91, versículo 4. Nós estamos falando de proteção. Diz, Ele o cobrirá com as suas penas,
e sob as suas asas você estará seguro. Você está ouvindo isso? Sabe que Deus está falando com você nessa oração? Deixa eu pelejar por você. Você já tentou na sua argumentação. Você já tentou no seu jeito. Mas não foi possível, né? Mas Deus está falando, se você deixar eu pelejar, você vai ver um grande livramento da parte de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Tem coisas que são espirituais e que, de uma maneira natural, você não vai vencer. Tem pensamentos que foram colocados na mente de alguém contra você que você não consegue mudar. É algo espiritual. Não é a argumentação humana que vai mudar. Tem conselhos que alguém recebeu que não é uma argumentação humana que vai mudar. Por quê? Porque às vezes o inimigo capitaliza em um conselho natural. E através disso ele cria uma fortaleza espiritual. Porque a Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quando alguém recebe um conselho e ela não tem o discernimento espiritual, uma sabedoria espiritual, ela pega aquele conselho como verdade. Ela pega aquele conselho como verdade. Isso se torna uma fortaleza para Deus agir. Mas sabe o que Deus está falando? Eu estou pelejando por você. Então somente aguarde. Eu estou pelejando por você. Então somente, fique quieto. Fica calado. Porque às vezes se você falar na hora errada, pode piorar a situação. Mas Deus te traz nesta oração para dizer, estou entrando na peleja. Deus está pelejando em seu favor. Deus tem pelejado em favor de muitos aqui. Alguns já têm testemunho. E outros Deus está falando, estou entrando na causa. Você está ouvindo aí? Deus te trouxe aqui para te encorajar. Eu tenho um plano bom para você, não um plano mau. Então, é o momento de se render. É o momento de ouvir e obedecer. Porque Deus vai trazer uma grande mudança. E Deus vai deixar melhor do que era antes. Escreve aí. Vai ficar melhor do que era antes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar hoje o Salmo 23 aqui e nós vamos orar. Quando você passar pelas águas, não te afogarão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás. Há um grande livramento de Deus para você. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Se você recebe, diga aqui, glória a Deus. E eu quero orar. Esse glória a Deus me lembrou de algo, né? Mas, enfim, vamos em frente. Salmo 23, eu quero declarar aqui, e eu sei que Deus está vindo com uma provisão especial. Deus está vindo com... O apóstolo Paulo falou assim, eu sei ter muito e sei ter pouco, sei ter falta e sei ter abundância. Sabe? Por quê? Porque Deus é tudo que a gente precisa. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia e na hora da adversidade. Eu queria que você colocasse aqui, eu tenho meu pedido de oração. Sabe por que é importante você pedir? Porque senão você vai achar que foi aleatório, que foi obra do acaso, algo mudar, algo acontecer na sua vida. Então seja específico, porque Deus vai responder de uma maneira muito poderosa a sua oração. Sabe? Tem pessoas aqui achando que esse sofrimento você não vai conseguir suportar. Tem pessoas aqui achando que chegou no seu limite, que as suas forças já zeraram. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que do zero, Deus pode dar muita força para você. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Só Deus multiplica do zero. Você está ouvindo isso? A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. O conselho de Deus é diferente do conselho do homem. Às vezes o homem, a mente natural está vendo de uma forma e Deus está vendo de uma forma totalmente diferente. O meu conselho será firme e farei tudo o que me agrada. Nem sempre o que a terra está dizendo é o que Deus está dizendo. Às vezes estão dizendo algo sobre você. Às vezes tem alguma opinião sobre você. Mas muito provavelmente a opinião de Deus é diferente. Porque muita gente olha para você e vê você só com a visão natural. Não vê quem você realmente é ou quem você realmente está se tornando em Jesus. Mas Deus fala, eu te vejo diferente. Eu vejo quem você é para mim e quem você está se tornando na minha presença. Continua na presença de Deus. Esse problema aí vai te fortalecer ainda mais. Os desafios que você tem na sua vida
Eles não podem te afogar e nem te queimar. Pelo contrário, Deus vai usar isso para um grande testemunho de vitória, de milagre. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua história. Esse desespero aí não vai tomar você não. Você lembra aquele louvor lá? O desespero te tomar, né? Não vai tomar coisa nenhuma. Diz que, né? Tem gente que acha que a luta, que a perseguição espiritual, ou qualquer tipo de perseguição, vai ser agora é o fim. Deus está falando, não é fim coisa nenhuma. Por quê? Porque eu estou entrando na peleja. Você está ouvindo? Nessa oração, Deus está agindo. Deus está trabalhando por você. Coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Eu tenho meu pedido de oração. E fica até o final, porque nós vamos declarar o Salmo 23. Eu creio que a palavra de Deus é muito poderosa. E Deus vai liberar algo especial sobre a sua vida. Está liberando agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha fortalecer. Que o Senhor venha despertar a esperança, a fé de cada um que está aqui. Pessoas que estão em momentos que acham que os problemas vão afogar, que os problemas vão queimar, que vão destruir, que vão matar, que vão terminar. Mas o Senhor vê sempre diferente. Nem sempre o que a terra está dizendo é o que o Senhor está dizendo. O Senhor tem um conselho diferente. Porque o Senhor vê quem realmente nós somos. Quem realmente nós somos chamados a ser. E quem nós estamos nos tornando dentro do seu propósito. Eu peço que o Senhor venha abrir a visão espiritual de cada um que está aqui. Abra a nossa visão espiritual. E abra também os nossos ouvidos espirituais para receber da tua visão, da tua perspectiva e ouvir a sua voz. Pai, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, tantos de nós temos passado tempos prolongados de choro e de sofrimento, mas nós nos submetemos à sua vontade. E nós dissemos, Senhor, vem com uma intervenção especial. Peleja por nós. É só o Senhor que pode fazer. Nós reconhecemos a nossa dependência. Nós reconhecemos que a nossa vida existe, para a nossa vida existe um significado, um propósito maior. Nós pedimos que o Senhor venha nos dar força, direcionamento, revelação, unção. Manifesta a sua glória. Vem sobre nós com o que a gente precisa para te agradar, para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus. Pai, nós também pedimos a tua bênção sobre o espiritual, o emocional e sobre cada área da nossa vida. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por pessoas aqui que precisam de um milagre urgente. Eu oro por pessoas aqui que precisam de cura, de libertação, de intervenções imediatas do Senhor. Eu peço que o Senhor venha agir agora e libero na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro uma unção de curas e de milagres sobre a sua vida. Você vai caminhar, você vai avançar. Esse problema aí não vai te paralisar, mas vai trazer um crescimento para você. Vai te acrescentar sabedoria, vai te acrescentar experiência e vai te deixar cada vez mais. Através disso, Deus vai te deixar cada vez mais cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você está buscando. Continua buscando, continua orando, porque está dando certo. Está dando certo. Está movimentando no mundo espiritual. Está acontecendo um movimento de Deus em favor de alguém aqui e alguém não sabia. Deus te trouxe nessa oração para falar, é o tempo do descanso. Ó, por quê? É o tempo da confiança. É o tempo da confiança. É o tempo da confiança. E Deus vai responder com um grande milagre, uma grande intervenção em nome de Jesus. Eu quero declarar agora o Salmo 23 com você. E nós vamos agradecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia. Alguém vai receber. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Se você concorda, diz amém. Diga, eu creio, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus e pedimos a tua bênção. Peço a tua bênção agora sobre cada um, sobre as nossas vidas, e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Deus está trabalhando e Deus quer confiança e descanso, sabe? O que você vai fazer agora? Literalmente vai descansar em Deus, né? Você não vai perder noite de sono, não, né? A não ser que Deus estiver te despertando para orar. Normalmente quando Deus desperta à noite é para orar, né? Deus vai vir com uma grande bondade, com uma grande misericórdia, em seu favor, em favor da sua casa, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Que Deus perdoa todo tipo de pecado. Tem gente que acha que Deus perdoa assim, os pecados assim, como se fossem os pecados mais graves, né? Ou algo mais leve, né? Mas na verdade não. Deus perdoa todo tipo de pecado. E às vezes a terra vê de um jeito, mas Deus vê de outro. Você está ouvindo? Deus tem o poder de apagar as transgressões, os seus pecados, os nossos pecados, e nos levar a andar em novidade de vida a partir de hoje. Se você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, ou se você pedir perdão pelos seus pecados hoje, se arrepender, e se fala, Deus, eu te peço perdão, e a partir de hoje, se comprometer com Jesus, Ele vai levar você a viver o arrependimento. Arrependimento não é quando eu choro, apesar de às vezes arrependimento envolver o choro. Arrependimento não é remorso, quando alguém é descoberto de algo. Não, arrependimento é mudança. Tudo isso pode envolver, mas o verdadeiro arrependimento se revela quando nós mudamos. Sabe que Deus está falando com você? Eu quero fazer um compromisso contigo hoje. E a partir dessa data, Deus, eu quero andar com você. E Deus vai trazer uma novidade, algo novo sobre a sua vida. O que é isso? Um novo nascimento. Uma nova vida com Jesus. Você está ouvindo? Sabe? Já fostes ressuscitado com Cristo pelo batismo. Tem gente aqui que vai se batizar. Sabe o que Deus falou para mim aqui? Olha o que Deus está falando para mim. Tem gente aqui que está namorando Jesus há muito tempo. Entenda aqui, né? Namorando, mas Deus está falando. Chegou um momento que Ele quer fazer uma aliança com você. Você está ouvindo? Deus está falando com alguém. Deus quer fazer uma aliança com você. Você está ouvindo? Essa nova aliança é um privilégio. Porque você carrega agora a lei de Deus, o Espírito de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Você carrega o Espírito de Deus dentro de você. A lei que estava nas tábuas, agora está escrita dentro do seu coração. Essa é a profecia de Jeremias. Você está vendo? E Deus está falando. A partir de hoje, Ele começa uma nova história com você. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo, o justo. Agora, Jesus falou também para aquela mulher pecadora, vai e não peques mais. Deus está te dando a capacidade de andar com Ele. E Ele está falando, se aproxima de mim, que eu me aproximo de você, sabe? E é eu quem vou te transformar. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Você pode ter passado pelo fogo, pode ter passado pelas águas, mas se você está com Ele, sabe? Tudo isso vai te acrescentar de alguma forma especial. Deus vai te abençoar muito.
Então continue firme, porque Deus tem bênçãos para nós em todos os sentidos. Enquanto nós estamos aqui na terra e sobretudo na era futura, a vida eterna. Se você crê, diga glória a Deus. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar uma oração especial para você. Para você. Eu vi o Senhor dizendo, alguém que está orando por um pai, ou Deus está agindo na mente de um pai. Deus está agindo na mente de um pai. Eu creio que alguém aqui, alguém que está aqui, que está orando pelo seu pai, né? E Deus está respondendo a sua oração como? Já está trabalhando na mente dele. Já tem falado com ele. Sabe? Ó, o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. E vós vos calareis. Sabe? Tem momentos que não é só argumentação que vai resolver. Mas é você chamar o Deus da guerra. Chamar o Senhor da peleja. E falar, Deus, é o Senhor aí. Como você faz isso? Em oração. Você está aqui na oração e Deus vai te recompensar. Você está ouvindo? Deus está agindo em seu favor com grandes livramentos e com grandes intervenções em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua vida, em nome de Jesus. Deus está dizendo aqui para alguém, estou numa grande peleja em seu favor. Deus está numa grande peleja aí, sabe? Deus está numa grande peleja. Então fica na posição, qual? Fica na presença de Deus, fica na comunhão com Deus, porque Deus está pelejando por você. Sabe, quando Deus entra na peleja, Deus te defende, Deus sabe a maneira de trabalhar por você. Então confia, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Hoje, ó, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está destruindo todos os seus inimigos. Essa batalha espiritual termina agora em nome de Jesus. E Deus está te trazendo uma mente tranquila, uma mente sã, para você passar pelo fogo, passar pela água, porque elas não vão te afogar, em nome de Jesus. Que especial. Até o nosso próximo encontro. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Até lá.